Deus é luz. Eu vou fazer aqui um vídeo de um estudo que eu estou desenvolvendo, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão de Deus, a essência de Deus possuir luz, né? Que comparado, por exemplo, com esse mundo, a luz que você enxerga nesse mundo, a luz que você vê nesse mundo é uma escuridão comparada com a luz que Deus possui. Por quê? Porque Deus é a verdadeira luz. Em Deus não há trevas, nesse mundo há trevas. Se pudéssemos pegar a luz que existe nesse mundo, a própria luz do sol, e colocar com a luz de Deus, confrontar com a luz de Deus, a luz do sol, a luz que existe no nosso cosmos, é uma luz escura comparada com a luz que Deus possui. Então eu vou fazer aqui meu estudo. A primeira citação que eu quero pegar aqui da Bíblia é no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35. É o trecho que quando Moisés descia do monte com as tábuas da lei, o seu corpo estava brilhando devido à essência devido à essência de Deus, né? Ele ficava próximo da essência de Deus, então aquela essência impregnava o corpo de Moisés com a luz divina, de modo que as pessoas não aguentavam nem olhar para ele, o povo de Israel nem aguentava olhar, tinha que tacar o véu. O texto é esse daqui, eu vou ler ele resumido. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante sua conversa com o Senhor. Notaram, no caso os israelitas, notaram que seu rosto se tornara brilhante. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto, diante do Senhor. Diante do Senhor tirava o véu, e aos israelitas, este colocava o véu. Estes viam irradiar a pele no seu rosto, e em seguida Moisés recolocava o véu no seu rosto, até a próxima entrevista com o Senhor. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35. Essa mesma essência que fazia Moisés se transformar quase que uma lâmpada humana, né? Ele se tornava uma lâmpada humana, porque ele brilhava no meio do povo. Ele não precisava nem de tocha, né? Ele passava e já iluminava o local à noite. Mas o mesmo aconteceu com Buda. Buda, que ao alcançar a iluminação, enquanto ele meditava no meio da floresta, ele se tornou também uma lâmpada humana. Por quê? Porque a essência divina começou a brilhar através dele. Lembrando, porque Deus é luz. Aqueles que se aproximam de Deus passam a brilhar. O espírito da pessoa se torna mais iluminado, digamos assim. E no caso desses homens, que foram homens escolhidos para uma missão especial, o seu corpo humano brilhou como lâmpada. No caso do Buda, eu vou tirar a citação do livro do historiador In Sing-yun, do livro Buda Shakyamuni, A Vida do Iluminado, capítulo 46, Os Últimos Ensinamentos, página 398 e 399. A citação é a seguinte: certo dia o semblante do Buda brilhou com uma extraordinária luz, mas perfeita. Seu brilho era semelhante ao do sol e da lua. Em conversa com um discípulo chamado Ananda, ele fala o seguinte: há 2 ocasiões em que a luz do Buda brilha desta maneira. A primeira é quando ele alcança a suprema iluminação, e a segunda é quando ele decide entrar no nirvana final, ou seja, quando ele morre. A mesma luz divina de Deus que impregnou o corpo de Moisés é a mesma luz que brotou de dentro para fora no corpo do Buda. Por quê? Porque a essência de Deus é luz. Nesses 2 homens ela transpareceu do próprio corpo. Um foi por ter alcançado um nível espiritual muito grande, e o outro foi porque era profeta e se aproximava da própria essência divina. Mas a questão é que ambos brilhavam, ambos brilharam como lâmpadas humanas. No caso demonstrando que essa mesma essência divina que se manifestou na Ásia para Buda e no deserto para o povo de Israel, é a mesma essência de luz que existe antes da criação do mundo. Nos evangelhos é dito o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. João capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ou seja, o evangelho também diz que em Deus há luz. São várias as fontes antigas, por exemplo, Fílon de Alexandria, que se aproximou do platonismo, disse que o mundo, o Logos divino, é uma luz brilhante, iluminado.
Orígenes também de Alexandria vai falar que Deus é luz, citando essa passagem do Evangelho, né, do Evangelho de João. Orígenes de Alexandria vai falar que Deus é luz, a essência de Deus é luz. Maomé, que foi ali o profeta do Islã, em alguns momentos da sua vida, o rosto dele também brilhava, porque em alguns momentos da vida dele, embora eu não concorde com toda a doutrina, alguns momentos da vida dele ele realmente tinha proximidade com Deus e com o anjo dele, o anjo guardião dele. Aquele livro o livro dos mortos tibetanos, que é um grupo de budistas, também fala, né, que próximos à morte as pessoas veem uma luz muito grande, uma luz que é maior que existe no nosso plano, no nosso mundo. O próprio Sócrates também vai comparar esse mundo a uma caverna escura, ou seja, um mundo inteligível, um mundo onde Deus habita, é um mundo muito mais iluminado. A luz que existe nesse mundo aqui é uma luz escura comparada com a luz divina, a luz eterna que é o próprio Deus. Outra coisa, um livro apócrifo chamado A Assunção de Isaías. Isaías, nesse apócrifo, estava tendo um arrebatamento, e quando Isaías chegou no sétimo céu, que é onde Deus estava, né, a luz de Deus estava, ele diz que a luz desse mundo é como se fosse trevas, ou seja, ele compara toda a luz que existe nesse mundo, como Sócrates disse, uma caverna escura, uma luz ilusória. A luz verdadeira, que é infinitamente maior, está em Deus, é o próprio Deus. E isso é engraçado, porque se você pega todas essas fontes antigas e compara com os estudos que está sendo feito hoje em dia, os estudos que estão sendo feitos hoje em dia das experiências de quase morte, quando uma pessoa está para morrer, o que ela vê? Ela fala, eu vi uma luz indescritível. Essas pessoas que estão para morrer, ou às vezes voltam de um estado de morte. Isso é chamado de experiência de quase morte. Todas essas pessoas veem uma luz indescritível. E se a gente compara com as fontes antigas, em várias culturas antigas, o que fica claro é que Deus é luz. Se eu pudesse comparar a luz deste mundo com a luz de Deus, a luz deste mundo, de toda essa realidade que vocês veem, toda a luz que existe no nosso planeta é escuridão comparado com a luz de Deus. A luz de Deus é a verdadeira e infinitamente superior. Nós não temos nem compreensão. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer de um estudo mais amplo, mas eu gostaria de deixar isso bem frisado, porque vai se repetir essa questão de Deus ser luz. Deus ser a luz verdadeira. Várias outras citações virão mais à frente, mas o que precisa ser lembrado em primeiro é isso. A essência de Deus é luz. É a mesma luz que iluminou Moisés quando ele desceu do monte, é a mesma luz que fez transparecer no corpo do Buda, é a mesma luz que Sócrates descreve na alegoria da caverna, né, do mundo espiritual, ser uma luz comparada à luz que existe fora da caverna, ou seja, a caverna escura e fora da caverna é iluminado. Então todo esse nosso mundo que nós enxergamos, a luz que existe aqui é inferior à luz de Deus. Assim como Paulo também, né, que quando estava indo para Damasco, o véu da realidade se rasgou para ele e ele viu uma luz brilhante. E ele disse isso num julgamento de tribunal diante de Festos. Mas enfim, a luz de Deus é infinita e superior à luz desse mundo. Esse mundo é escuridão comparado com a luz de Deus. Deus é luz. Então você que assistiu até agora, obrigado. E lembre-se, a luz desse mundo é escuridão comparada com a luz de Deus. Lembre-se disso. Obrigado.